Beleza. Então, primeiramente, boa noite a todos. Então, vai ser o relatório técnico a respeito da aplicação do framework de gestão de riscos. A gente tem como participantes o Samuel Rocha como facilitador, o Arthur como relator, o Marcos como pesquisador, o Samuel como analista de risco, como é o Victor, e eu vou estar apresentando. Então, o cenário é o mesmo que nossos colegas apresentaram anteriormente. Então, o site institucional do Ministério Público sofreu um ataque de SQL injection, resultando, então, no acesso não autorizado a cadastros e interrupção parcial dos serviços. Vou fazer uma apresentação um pouquinho mais enxuta devido ao horário que se aproxima, mas, então, basicamente, nós vamos fazer o mapeamento das 6 etapas do framework, que é categorizar, selecionar baseado no list 853, implementar, avaliar, autorizar e monitorar. A primeira etapa, que seria categorizar, nós pegamos aqui o CID, né, então confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nós entendemos que a confidencialidade, o impacto ele é alto nesse incidente, porque houve a exposição de informações pessoais sensíveis, tanto de promotores quanto de vítimas. Integridade também alto, porque o risco de manipulação dos cadastros via a injeção de código ele é real. Além da disponibilidade, que a gente já categorizou como média, né, porque o incidente causou interrupção parcial dos serviços de denúncia online. Mas, em geral, a nossa classificação de impacto ficou como alto. Falando um pouquinho dos controles, né? Então, nós usamos alguns dos controles que o professor citou na própria descrição da atividade, que é o S10, que é o de validação de informações de entrada. Então, é um controle crítico para prevenir o SQL injection. Então, o sistema ele tem que validar e fazer a sanitização de todas as entradas de dados antes de processar. A proteção de borda, que é a implementação de barreiras de proteção na borda da rede para monitorar e controlar comunicações nas fronteiras externas e chaves do próprio sistema. Acesso remoto, que ele seria estabelecer regras estritas e monitoradas para qualquer acesso administrativo ou remoto ao servidor da aplicação. Colocamos alguns aqui que é por exemplo, o menor privilégio, o ataque do SQL injection, muitas vezes ele pode causar esses danos, e a aplicação conecta ao banco de dados usando um usuário com, às vezes, poderes administrativos totais. Então, o ideal seria reduzir esse tipo de permissão. O AU6, que seria a análise e revisão de auditoria, que o cenário, então, caso houve o acesso não autorizado, sem essa auditoria seria impossível saber quais dados foram exatamente vazados, então ele controla e obriga a revisão dos logs para detectar essas anomalias. E o SC28, que seria a proteção de informação em repouso. Como houve o vazamento de dados de vítimas e promotores, criptografar esses dados no banco ele impede para que o atacante ele lê as informações ou até mesmo ele consiga roubá-las. Acredito que tem alguns outros controles que a gente não citou, como o IR, respostas de incidentes, né? Uhum. E até mesmo planos de contingência que poderiam ser aplicáveis, mas como o 853 é muito extenso, né? Pelo menos a versão que a gente pegou aqui é mais de 630 páginas. Então a gente achou melhor enxugar um pouquinho esse cenário. Tranquilo. A respeito do implementar, para o S10, que é a validação de informações de entrada, a gente achou interessante que seria refatorar o código da aplicação, né, então, usando consultas parametrizadas no banco de dados, eliminando a interpretação de SQL injection, um desses comandos. Para proteção de borda, o firewall de web application, né, com regras específicas para bloquear em SQL injection, cross-site scripting e segmentação de rede, né, então talvez gerar um DMZ. O acesso remoto, a gente pensou em questão de VPN corporativo, então para acesso administrativo ao servidor web ou ao banco de dados, ele deve ser realizado exclusivamente através de uma VPN criptografada. Também o múltiplo fator de autenticação, né, implementação obrigatória para autenticação de 2 fatores no início de qualquer sessão de acesso remoto. Uhum. Criptografia da sessão, então a gente fazer a configuração dos serviços administrativos, né, para aceitar apenas protocolos seguros, então desabilita versões antigas que já têm vulnerabilidades exploradas. Timeout de sessão, que é a configuração da desconexão automática do servidor, para evitar sequestro de sessão. E, assim, em geral, seria um hardening do servidor web
desativando serviços desnecessários e portas que não são utilizados. Para o AC6, o melhor privilégio, tanto no banco de dados, né, para a criação de usuários de serviço específico para aplicação web. Então, esse usuário ele permite apenas consulta simples, select, insert e update. E para comandos destrutivos, como drop, table e o grant, seriam outros usuários, seriam bloqueados para esse usuário que seria utilizado apenas para aplicação web. E no sistema operacional, o serviço de servidor web, né, ele rodaria com um usuário sem privilégios de administrador, impedindo a invasão do site, de um controle total ao servidor. Boa. O AU6, auditoria, centralização de logs, então configuração de um servidor syslog externo para receber cópias dos logs, CIEM, né, o banco de dados, o servidor web, em tempo real, e configurar alertas também para a configuração de gatilhos nos sistemas de logs, para alertar a equipe de segurança se houver pico de erros de sintaxe SQL. Então, isso indica uma possível tentativa de injeção. Certo. Do SC28, que seria a proteção de dados, criptografia de coluna, então a aplicação da criptografia, especificamente nas colunas sensíveis dos bancos de dados, então CPFs, endereços, senhas e nome das vítimas. E o Transparent Data Encryption, que seria a ativação da criptografia transparente no nível do arquivo do banco de dados, protegendo contra roubo físico do disco rígido ou backup. E o quarto passo, que seria o avaliar, a gente gostaria de garantir que a gente fez, na verdade, dividido em 3 frentes, que seria a análise estática do código, infraestrutura e testes dinâmicos. Então, a gente tem a análise estática, que é o SAST, né? Um exemplo de ferramenta seria o SonarQube, né? Utilizado para varrer o código-fonte da aplicação antes do deploy. Certo. Para análise de infraestrutura e configuração, com o principal objetivo hardening e superfície de ataque, seria o Nmap, né? Então faz a validação para verificar se as portas estão devidamente filtradas, né, com firewall, e até mesmo acessíveis apenas via VPN, e o Nikto, que seria para varredura da configuração do servidor web. E em testes dinâmicos e de intrusão, o foco realmente simulando o ataque seria o ASP-ZAP, usando como proxy de interceptação e scanner web, e o SQL Map, que ele é uma ferramenta que é especializada em exploração de banco de dados. Ele realiza esses testes de intrusão focados especificamente em falhas de SQL injection. Do passo 5, que seria autorizar, então a gente pensa num plano de ação que é o seguinte: após a correção dessas vulnerabilidades críticas, né, o que é considerado risco alto, a desativação de serviços desnecessários, então portas não utilizadas e o sistema autorizado para operação, né? Isso depois que passar por toda a análise do comitê, né, responsável. E o risco residual, que seriam os riscos de nível baixo, identificados no relatório, talvez no Nessus, seriam monitorados e corrigidos na próxima janela de manutenção dentro de um nível aceitável de risco. Certo. E por último, o monitorar. Então, a gente tem ações de coleta e análise centralizada de logs, do Firewall de Web Application, do servidor web e do banco de dados, automação de configuração de alertas em tempo real para múltiplas falhas de login ou detecção de sintaxe SQL, né, nas tentativas de SQL injection, treinamento contínuo para as equipes e as métricas de monitoramentos, que são os KPIs e KRIs. Então, como KRIs, nós colocamos tentativas de injeção, né, de SQL injection. Então, não necessariamente teria uma meta, mas um monitoramento dessa tentativa, né? Como o QRI também, dados expostos, então isso, a meta seria 0, né, ou próximo de 0. Então, realmente um número de incidentes de exfiltração de dados detectados o mais próximo de 0 possível. Eliminar. E como KPIs, a gente tem o tempo de correção e a cobertura de varredura. Certo. Basicamente isso. Boa.